Olá, eu sou a Milclean. Hoje iremos falar sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? Você sabe o que é LGPD e para que serve esta lei? A LGPD foi criada para garantir a segurança e transparência do uso dos dados das pessoas físicas em quaisquer meios, sejam eles físicos ou eletrônicos. A lei não tem por objetivo proibir a utilização dos dados pessoais, mas sim de criar proteções para que o tratamento dos dados seja realizado de forma adequada. Mas afinal, o que são dados pessoais? São considerados dados pessoais quaisquer informações que permitam identificar uma pessoa. São essas: nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, idade, dentre outros. A LGPD também trata dos dados pessoais sensíveis, que são dados pessoais sobre origem racial ou étnica, ligações religiosas, opinião política, filiações políticas, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico vinculado a uma pessoa. Qualquer operação que seja realizada com os seus dados pessoais, ter acesso, coletar, receber, transmitir, etc., é chamada de tratamento de dados. Quem pode fazer o tratamento de dados? Toda operação que envolver tratamento de dados com fins econômicos será feita por controladores e operadores de dados. Controlador é aquele que coleta diretamente com o dono dos dados pessoais e sensíveis para exercício de sua atividade. É o controlador que definirá como os dados serão tratados e quais as medidas de proteção serão utilizadas para que os dados não sejam vazados. Exemplo: Milclean, ao coletar os dados pessoais dos funcionários para fazer a admissão, passa a ser a controladora daqueles dados para este fim e define como serão tratados através de sua política de privacidade. Operador é toda pessoa jurídica que coleta os dados em nome de outra empresa em virtude da relação comercial entre as partes. Exemplo: quando a Milclean coleta os dados pessoais de um representante legal de uma empresa ou cliente para assinar o contrato de prestação de serviços, ou quando os atendentes administrativos da Milclean coletam dados de pacientes para que o posto de saúde possa fazer o atendimento. Encarregado de dados é o responsável pela Milclean que atende toda a demanda relativa à proteção de dados da empresa, faz o atendimento aos titulares de dados e a intermediação com a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador da LGPD. Agora que você entendeu um pouco sobre os conceitos da lei, vamos ver alguns exemplos de tratamento de dados? Trazendo para nosso trabalho diário na Milclean, a seguir exemplificamos algumas situações em que coletamos e tratamos os dados pessoais. Fazer processo seletivo, coletar currículos e informações dos candidatos às vagas. Na contratação, onde são coletados vários dados pessoais do colaborador para processamento do pagamento de salário, convênios, alimentação, recolhimento do FGTS, INSS, pensão alimentícia, dentre outros. Fazer cadastro de clientes e fornecedores do Grupo Milclean com informações sobre os responsáveis pela empresa, cliente, tais como nome, e-mail, telefone, CPF, fechamento de contratos com clientes, parceiros, fornecedores, terceiros. Atendimento inicial de pacientes em postos de saúde. Serviços de atendentes, recepcionistas, onde são coletados dados dos pacientes. Controle de acesso e portaria em clientes. Serviços de controladores de acesso e porteiros. Fornecer dados dos funcionários que irão prestar serviços aos clientes da Milclean, para ter acesso de visitantes às dependências da sede da empresa, dentre outras situações. Como pode ser feito o tratamento de dados? Todas as atividades de tratamento de dados deverão ser realizadas com base nos valores éticos e morais defendidos pela Milclean e com base nos princípios que norteiam a LGPD e precisam ter: finalidade específica, adequação na utilização, somente utilizar dados necessários, livre acesso das informações, qualidade dos dados, transparência quanto ao tratamento, segurança, prevenção de vazamentos, não discriminação, responsabilização,
Atenção! Dados pessoais são extremamente sigilosos. Isso significa que nós, do Grupo Milclean, não podemos divulgar ou transmitir informações sobre outras pessoas sem permissão e sem motivo para tanto. Também não é permitido acessar documentos, pastas, dispositivos tecnológicos de outros departamentos, colegas, clientes, que não guardem relação com o seu trabalho, exceto quando autorizado pelo seu gestor. Quando pode ser feito o tratamento de dados? A proteção aos dados das pessoas é tão importante que só poderão realizar tratamento de dados quando estiver presente alguma das 10 condições previstas no artigo 7º da LGPD, que também são chamadas de base legal, que são: quando houver autorização e conhecimento do titular, para o cumprimento de lei, quando o governo precisar realizar o tratamento ou o uso compartilhado de dados para a política pública. Exemplo, saber quem foi vacinado contra vírus Covid. Realização de estudos por órgão de pesquisa. Exemplo, IBGE, que coleta informações para estatísticas no Brasil. Execução de contrato ou de procedimentos pré-contratuais relacionados a contrato do qual seja parte o titular. Necessidades judiciais. Proteção da vida ou da segurança física do titular ou de terceiros. Tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais de saúde, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros. Proteção do crédito. É possível perceber que proteger os dados pessoais é uma tremenda responsabilidade, não é? Por isso, nós do Grupo Milclean precisamos da sua ajuda diariamente para que possamos juntos cumprir a legislação. Como e por quanto tempo os dados serão armazenados? Os dados pessoais coletados pelo Grupo Milclean serão utilizados e armazenados durante o tempo necessário para a prestação do serviço ou para que as finalidades das atividades sejam atingidas. Você sabia que os titulares dos dados possuem direitos sobre o tratamento dos dados pessoais? Em qualquer tempo, o titular dos dados pessoais pode solicitar confirmação e existência de tratamento de seus dados, acessar seus dados na empresa, podendo solicitá-los em uma cópia impressa ou por meio eletrônico, a correção dos seus dados, limitação do uso dos seus dados quando desnecessários, solicitar a portabilidade de seus dados a outras empresas, ainda pedir a eliminação dos seus dados em determinada empresa. Estes direitos são garantidos aos titulares e somente poderão ser negados caso a empresa precise mantê-los para cumprimento de uma lei. Responsabilidades do Grupo Milclean. O Grupo Milclean vem tomando todas as medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, mas precisa da colaboração de todos vocês para termos sucesso neste processo. O que nós, como funcionários, devemos fazer para proteger os dados? Utilizar os dados pessoais e/ou sensíveis que vier a ter acesso durante meu trabalho na Milclean, exclusivamente para a finalidade destinada àquela operação. Exemplo, se obtive acesso a dados pessoais de um cliente, somente poderei utilizar estes dados para executar os serviços relacionados àquele contrato com o cliente. Manter o sigilo e confidencialidade dos dados de forma geral e não repassar dados pessoais e dados sensíveis a terceiros. Isto inclui a não transmitir a informação para amigos, colegas, familiares, ou seja, todos aqueles que não tenham relação com o trabalho desenvolvido na Milclean. Não compartilhar senha de acesso do celular, computador para colegas de trabalho e terceiros em geral, exceto quando autorizado para a divisão de serviços ou outros interesses do Grupo Milclean. Não divulgar e/ou encaminhar fotos, documentos, dados, conversas, vídeos que foram obtidos através de WhatsApp com informações de trabalho. Exemplo, dados para contratação, dados para inserir no Fluig, dados sobre um serviço com cliente, dados de colegas de trabalho, etc. Além do dever de todos os funcionários manter o sigilo e confidencialidade das informações, se você exercer alguma das atividades abaixo, atente-se a: responsáveis por fazer processo seletivo, contratações, sempre solicitar ao candidato a assinatura do termo de consentimento de tratamento de dados. Sem este documento assinado, a contratação não será aceita pelo departamento pessoal da Milclean. Setor administrativo do Grupo Milclean. Somente transmitir os dados para departamentos e pessoas, clientes que façam parte do fluxo da operação.
Departamento Comercial e Departamento de Compras. Apenas inicie uma contratação de clientes, terceiros, fornecedores se a empresa possuir política de proteção de dados implementada. Setor de vendas. Apenas realize a venda para o cliente se este tiver feito o cadastro no portal do cliente no site da Milclean. Funções de recepcionista, atendente administrativo, controlador de acesso, porteiro, somente coletar os dados solicitados pela unidade onde está trabalhando e, em hipótese alguma, repassar para terceiros que não guardem relação com o trabalho a informação das pessoas. Funções de auxiliar de limpeza, jardineiro, agente de higienização. Manter todos os dados obtidos durante o trabalho em sigilo. Penalidade por não cumprimento da LGPD. Você sabia que a falta de cumprimento de alguns dos itens acima, o Grupo Milclean poderá ser severamente penalizado, como multas altíssimas e até mesmo suspensão de suas operações por um período? Por isso, é importante que todos os funcionários e terceiros que tiverem acesso a dados pessoais em virtude do trabalho no Grupo Milclean mantenham sigilo e façam a correta utilização destes dados, pois caso utilize de forma irregular e sem autorização da Milclean, este também poderá ser responsabilizado por todo e qualquer dano que tiver causado ao titular dos dados e/ou ao grupo. Ainda, a falta de cumprimento também poderá resultar em implicações trabalhistas como advertências, suspensão, demissão por justa causa, rescisão do contrato de prestação de serviços, além das demais implicações cabíveis administrativas e judiciais. Como devo fazer em caso de dúvidas e demandas de clientes, terceiros referente à proteção de dados pessoais? A política de privacidade do Grupo Milclean encontra-se disponível a todos no site da empresa www.milclean.com.br, bem como está fixada nos murais da sede. Não deixem de conferir o conteúdo completo. Caso tenha dúvidas, reclamações e denúncias sobre a política de proteção de dados, por favor, entre em contato imediatamente com a nossa encarregada de proteção de dados através do e-mail proteçãodedados@milclean.com.br. O Grupo Milclean receberá, investigará e responderá, dentro de um prazo razoável, qualquer solicitação ou reclamação sobre a forma como nós tratamos seus dados pessoais. Contamos com a sua colaboração para construirmos relações mais seguras, transparentes e garantir a todos os titulares a proteção de seus dados pessoais. Obrigada!